Nesta segunda-feira, exatamente 132 dias desde que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso em casa por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Hoje, 4 de agosto de 2025, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em sua residência em Brasília. A medida decorreu do descumprimento múltiplo de medidas cautelares, entre elas a proibição de usar redes sociais e de se comunicar, mesmo que indiretamente, com apoiadores ou autoridades estrangeiras. Salve fãs do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, beleza de longe da área. Galera, hoje eu vou conversar sobre este fato que aconteceu de última hora. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi condenado à prisão domiciliar. Não pode sair dentro de casa, absolutamente nada, e só pode receber visitas de pessoas autorizadas pelo próprio STF. Bolsonaro já estava usando tornozeleira eletrônica e agora, com essa nova determinação do Alexandre de Moraes, ele fica proibido de sair da sua residência, salvo ordem judicial. Proibição de uso de celulares, inclusive de terceiros. Visitas restritas apenas de familiares e advogados com autorização do STF e sem uso de redes sociais nem por aliados ou filhos. Muitos dizem que isso é uma forma de censurar o ex-presidente e também é uma forma de que ele não tenha contato com manifestações. O que eu vejo isso é que o pessoal da esquerda, o STF, pra essa galera, infelizmente eles não conseguiram acabar com o Bolsonaro apenas silenciando. Parece que a ideia de início era pressionar o Bolsonaro para que ele fosse derreter nas pesquisas e sumisse. Mas infelizmente, dizendo isso do lado da esquerda, infelizmente o presidente Bolsonaro não derreteu. A popularidade dele continua mantida. Pode ter um percentual mais pra cima, mais pra baixo, pode, mas ela se manteve. Depois de todas as merdas que o governo do Lula veio fazendo até aqui, nunca esqueceu do ex-presidente. E algumas vozes da minha cabeça dizem que isso é o principal plano de que tem que derrotar o cara. O ministro Barroso já disse. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Mas será que derrotou mesmo? Porque das manifestações do dia 3 de agosto, parece que não derrotou não. Uma das coisas que o pessoal da direita sempre fala, e eu fico com uma pulga atrás da orelha, se a esquerda convoca uma manifestação, não vai tanta gente igual vai o pessoal da direita. E se tiver principalmente o ex-presidente na manifestação, é aí que enche mais. Então, alguma coisa tá errada. Será que a mídia tá passando informações direito? Será que a mídia não está omitindo algum tipo de informações? Porque pra mim parece que o único candidato que pode realmente derrotar o Lula nas pesquisas é o Bolsonaro e que toda a máquina do governo precisa acabar com esse cara. Esse cara, para a esquerda, ele é uma ameaça. Como aconteceu mesmo na Argentina. Milei era a ameaça e tentaram acabar com ele de todas as formas. Ele ganhou. E como aconteceu também até com Donald Trump. Foi massacrado por artistas. É um negócio engraçado que eu vi dessas últimas eleições. Artistas se envolvendo na política. Igualzinho no Brasil. Só que no Brasil, a gente sabe por que os artistas que foram de acordo na eleição com o Lula. Isso chama-se Lei Rouanet. Bolsonaro tinha cortado um pouco da Lei Rouanet pra essa galera. E é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, ele de todo mundo, indo pra artistas que não fazem porra nenhuma. Galera, eu tenho um pouco de medo do que o Brasil vai se transformar daqui pra frente. E eu não vejo com bons olhos, vejo com muito maus olhos. Quando você tem um ministro que era sancionado pela Lei Magnitsky, e mesmo assim, o governo briga com o presidente dos Estados Unidos, pois é a maior loucura do mundo. Porque nem o presidente da segunda maior economia do mundo, que é o presidente da China, conseguiu bater de frente com o Donald Trump. Por que o Lula, um cachaceiro, que só quer dar jabuticaba pro Trump, vai conseguir brigar? O Putin, que era aliado, que era parceiro do Trump, o Trump já tá sancionando o pessoal dos BRICS. E pelo que tá decorrendo de toda essa briga, é que o alvo do Trump é realmente o presidente Lula. O que eu acho de toda essa treta? Eu acho que essa treta, infelizmente, vai ter um perdedor. E o maior perdedor que vai ser, somos nós, os brasileiros. Não tem como nós batemos de frente com os Estados Unidos. Não tem como a gente achar que os Estados Unidos é uma potência igualmente a nossa. Não dá. Hoje, todos os mecanismos, basicamente, do mundo estão na mão dos Estados Unidos. Não tem para onde você correr. Lei Magnitsky é só uma partícula da bomba atômica que pode ser soltada no Brasil. Mas uma coisa a gente tem visto. Aparentemente, não é todos os ministros que estão mais de acordo com o Alexandre de Moraes. Essa perseguição ampla em cima do ex-presidente, não dá pra entender direito. O cara é aficionado pelo Bolsonaro. O cara, ele deve ter um tesão no Bolsonaro. Não é possível. Porque o cara é 24 horas no Bolsonaro. Só quer bater no cara. Conta aqui pra mim o que você acha dessa decisão do Alexandre de Moraes. Se você concorda, se você discorda, se você acha legal, se você não acha legal. Conta aí que eu quero saber nos comentários. E se você ficou até aqui, se você é um corajoso e ficou até aqui, deixa o like, se inscreve aí no canal do Delonge, ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Forte abraço e valeu.